Vinícius Rugai Bresciani. Pronunciei certinho o seu nome? Vinícius, é um prazer estar falando com você aqui. Você que foi o idealizador do Mutirão no Bem, que é um projeto que acolhe 78 crianças das comunidades da cidade Dutra, que é a região sul aí de São Paulo, próximo de Interlagos, né? Por que, em primeiro lugar, por que você escolheu essa região para fazer o mutirão? Lud, agradeço também. Para mim é recíproco, é uma honra, um prazer te conhecer, ter essa oportunidade de ser porta-voz do Mutirão, né? Na verdade, a gente começou nessa região porque quando a gente definiu que iria atuar, né, com crianças em situação de vulnerabilidade social, então a gente entendeu que precisava buscar aonde precisa desse serviço, né? Quais eram as regiões de maior vulnerabilidade. E aí, a partir, né, com índices do IBGE mais recentes, com a Secretaria de Direitos Humanos, Desenvolvimento Humano, Secretaria da Educação, da Assistência Social, a gente foi lapidando isso, né, garimpando, e chegamos nessa região da cidade Dutra, né, que era uma região já considerada média alta cidade social. E aí fomos a campo mesmo, né? Depois nós chegamos na região, entrevistamos algumas diretoras, coordenadoras de escolas públicas ali, além de alguns serviços, né, como o Projeto Sol, e aonde essas pessoas que tinham uma propriedade, né, para falar da realidade ali, confirmaram que o serviço precisava ser feito ali, muita criança mesmo. Vinícius, você tem 29 anos, você é muito jovem. De onde veio a ideia de montar um mutirão no bem? Mutirão no bem, né? Tem que lembrar bem para não falar do bem, é mutirão no bem. Foi uma iniciativa sua? Como é que você desenvolveu esses valores dentro de você? Na verdade, eu queria saber qual é a sua história. Porque do nada, um dia você não acordou e falou: Eu vou ajudar tantas crianças, eu acho que o mundo está precisando disso. Como é que surgiu isso dentro de você? Qual é a sua história? Bom, eu quando eu concebi o mutirão, né? Eu estava com 23 para 24 anos e aí realmente tem uma história, Lud, acho legal poder contar essa história, né? Para entender que as coisas elas são construídas, nada vem do nada. Realmente não é que eu acordei um dia e falei, uau, ideia brilhante, faz assim e surge, né? É, eu trabalhava eu comecei a trabalhar cedo. Desde a adolescência eu comecei a trabalhar com eventos, porque eu queria ter a minha independência financeira, me sentir caminho, né? Aquelas coisas. E fui assim até meus 21 anos. Quando eu estava com 21 anos, eu intercâmbio, né, para a Austrália, que já me impactou bastante, porque fui praticamente sozinho, né? Eu fui na mesma época que um amigo, mas a gente pouco interagiu lá. E nesse tempo sozinho eu comecei a ver o valor das coisas verdadeiramente. Então, eu senti muita falta da minha família, dos meus amigos, percebi que a vida precisava ter um sentido, né? Que não era só festa, só dinheiro, só as coisas materiais. Aí eu já voltei bastante reflexivo dessa experiência e pouco tempo depois que eu voltei eu tive um acidente muito sério. É, um fim de semana depois de trabalhar em duas festas, eu estava bastante cansado e na volta, no caminho da volta, eu acabei dormindo no volante, né? E bati meu carro, dei PT no meu carro e em mais três carros que estavam estacionados. Graças a Deus, quem estava ali nos veículos, né? Só eu fui envolvido mesmo. O fato curioso aí são as questões que cada um interpreta com a sua fé e com seus significados. Mas na época, moleque, tinha muito hábito de andar sem. E esse era um dos dias que eu estava assim, né? E quando, quando eu saí em direção à minha casa, eu deixei a parada na casa dela e quando eu fui sair com o carro,
uma voz, como se tivesse alguém perto de mim falando assim, põe o cinto. E aí eu assustei, porque meio da madrugada, né, eu escuro, ainda abri o vidro, falei, nossa, né, ninguém, fiquei meio assim, né, pensativo. E aí eu fui sair com o carro, assustado, né, achando que era alguma coisa que estava acontecendo. Quando eu fui sair, o carro morreu, né, eu fui sair com o carro, engatei a marcha, o carro morreu, e aí me veio essa voz mais forte, falando, põe o cinto, né. E aí eu sinto medo, na época eu não tinha nenhuma crença, nenhuma fé, não digo que eu não acreditava em nada, mas eu não ficava, né, então eu era aquela pessoa, acreditar a hora que eu ver. E aí depois disso, nesse acidente, eu só fiquei com uma marca do cinto, né, aqui no meu carro deu PT, quebrou vidro, estourou pneu, ficou daquele jeito o carro e eu saí sem um arranhão, só com a marca do cinto. A partir desse dia, Lúcio, eu uma semana num processo que eu não, sinceramente, eu não sabia quando eu estava dormindo, estava acordado, e o tempo todo eu ouvia essa voz me dizendo, se estivesse me orientando, olha, você não veio aqui para isso, tem um outro objetivo, uma outra missão, você estava perdendo o seu tempo, essa foi a sua chance para despertar, você dá valor para sua vida. A partir disso, eu fiquei, assim, minha família, né, meus pais queriam até me levar no, queriam não, me levaram no teatro achando que eu estava depressivo, porque não falava, não trocava ideia, comi muito pouco durante o tempo. E, assim, foi uma coisa que me levou para uma viagem interior, um estado que eu não consigo descrever. Depois disso, eu percebi, tipo, meu, não, estava distraído, eu estava vivendo aqui, não é o sentido de estar aqui, né? Acho que o fato de você quase perder a vida, né, te faz refletir o valor da vida. E aí eu comecei a refletir e falar, não, eu não quero isso. Isso até aqui, mas não tá fazendo sentido. E aí eu comecei a buscar, pouquinho por pouquinho. Eu comecei a ir num centro espírita, tomar passe. Comecei a buscar em tudo que eu tinha, assim. Tava naquele momento que você busca respostas, né? Além do centro, eu comecei a estudar mais sobre, né, o sentido da vida, comecei a ler coisas que iam nessa direção de autoconhecimento e fiquei nesse processo aí de imersão mesmo. E foi gradativo, eu acho que é uma coisa natural. Conforme eu deixando de dar atenção, valor para isso, foi natural. Eu trabalhando menos com o tempo, fui sendo menos chamado para festa, porque aí também estava bebendo, então só trabalhava e saía. É isso, né? Evento você também tem toda aquela coisa, tem que fazer o social, né? Então, como eu só trabalhava e saía, comecei a também ser tão lembrado, né? Eu comecei a não fazia mais sentido mesmo. Ia para fazer ali o meu trabalho porque é o que eu tinha como eu precisava ganhar dinheiro. E aí fui saindo e comecei a pensar nisso. Não, calma. Literalmente deixar isso. Com certeza eu consigo. Eu tô novo, eu consigo pensar num outro tipo de trabalho, né? De uma outra forma de viver. E aí, nesse meio tempo, como o trabalho com o evento te dá uma flexibilidade, né, muito grande, eu comecei como um voluntário, né, recreador, uma entidade também de criança, é onde foi o meu start mesmo, né? Comecei como recreador e ficava ali na hora do almoço, uma, duas vezes por semana, o tempo que as crianças da manhã esperavam para sair, né, para ir para a escola, e o tempo que a turma da tarde entrava e esperava começar o dia, eu ficava com essa turminha, né, ficava envolvendo eles, fazendo recreações. E em pouco tempo eu percebi que eu estava sendo mais que um recreador ali. Eu percebia, por exemplo, meninas de 10, 11 anos me coisas seríssimas de família, assim. E aí eu comecei a me perguntar, meu Deus, eu sou só um voluntário aqui. Venho uma, duas vezes por semana, por que que essas crianças estão me contando essas histórias, né? Por que que ela está me contando
isso que acontece na casa dela, essa violência que ela sofreu. E aí eu comecei a perceber que algo estava me chamando. Eu não estava só sendo um recreador. Resumindo a história, Lud, eu me envolvi totalmente nessa associação, que é a Casa da Criança Santo Amaro. E como eu, na época, já estava quase me formando, quando eu já estava quase me formando em educação, então a gestora lá do projeto, que é a Val, ela foi me dando muito espaço mesmo para pensar, criar junto, eventos beneficentes, fizemos palestra para os pais de conscientização. Ela foi me dando muito espaço, assim, de botar a mão na massa mesmo. E eu fui vendo a maravilha, né, de você fazer a diferença na vida de alguém, de alguma forma. E disso, como eu te falei, foi um gradativo. Eu fui me interessando por essa área, fui. Aí chegou uma hora que, como eu já estava ali envolvido, a Val tinha informação, foi me ajudando, comecei a procurar emprego, né, como na área administrativa, nisso que eles chamam de terceiro setor, que são as ONGs, né, as organizações da sociedade civil, entidades filantrópicas, isso é o que a gente chama de terceiro setor. E aí consegui uma vaga como coordenador administrativo, né, numa ONG bastante grande, que tem várias filiais aí em São Paulo, e lá foi onde pegou fogo, assim. Eu via muito projeto passava por nós, a gente dava um tipo de teoria, né, para esses projetos saírem do papel, né, então meio que aconselhava como fazer, ajudava esses clubes a administrarem, né, os cursos e tal, e aí eu fiquei ali, assim, foi onde eu falei, é isso, porque é uma ONG que movimenta muito dinheiro, de muitas pessoas que têm um poder aquisitivo, e eu ficava doído porque eu via muito projeto pontual sair do papel. Tipo assim, vamos reformar uma cozinha, vamos construir vamos fazer vamos fazer um dia do piquenique. Eu pensava comigo, mas um dia, tipo, tudo bem, já é ótimo, dia especial na vida dessas crianças, mas não muda a realidade dela, né? Um dia é um dia, e nos outros dias, quem que vai estar lá, né? Quando ela estiver na favela, sem o arroz e feijão, o que vai valer aquele que ela teve no Vila Lobos, comendo do bom e do melhor, sabe? Tipo, isso foi me indignando e eu fui dentro de mim criando já a ideia do mutirão. Tipo, não, alguma coisa, tem que ser algo contínuo, tem que ser algo que entenda, a realidade deles. E aí foi quando eu acho que o ápice, assim, foi. Eu já estava nesse processo de profundo incômodo, né, de sentir esse chamado de fazer uma dieta. E num almoço com os meus pais, a gente iniciou essa conversa e eu falava disso. Não, a gente não pode continuar só no governo e reclamando da sociedade como ela tá. A gente é parte, né? Cada um é parte desse. Que diferença a gente está fazendo? E aí meu pai também, conversa bem calorosa, assim, falou, é verdade, né? Às vezes a gente sabe o que ia fazer, a gente sabe até o que fazer, como fazer, tem o recurso, mas é muito difícil, exige muita empreendimento, coragem mesmo. Você falar, não, eu vou fazer. Porque, no fundo, Lud, é aquilo, né? A gente vive numa ilusão hoje de que tempo é dinheiro. Infelizmente, o capitalismo vende essa ideia, tempo é dinheiro. E aí, o que a gente faz sem ser para nós, a gente algo nos diz que a gente está perdendo tempo, né? Então, se eu estou investindo um tempo no outro, quer dizer, que vantagem eu ganho disso, né? Sendo que quando a gente começa a entender o sentido da vida, a gente entende que, na verdade, quando você está se dedicando ao outro, talvez você não vá ter vantagem aqui, mas que você vai encontrar uma felicidade, uma paz, um estado de consciência, e talvez o cara que esteja na conta
não está encontrando, né? Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro, né? E demora assim, a gente tem que passar por várias provações na vida para entender os sinais que nos levam a essa consciência maior de que juntos nós somos mais, que não vale a pena viver sem deixar uma contribuição real para esse mundo, né? O que você estava dizendo, a sua vida já não fazia mais sentido. Foi muito bom você ter entendido os sinais que te levaram até ali. E aí sim você encontra a plena felicidade, porque você não está fazendo só por você, por um momento. Você está fazendo por mais pessoas e contribuindo para um futuro. É isso que faz a diferença, né? Por isso, no Mutirão do Bem, vocês estimulam o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social nas crianças, né? Por meio da meditação, roda de conversa, brincadeiras ao ar livre, dinâmicas terapêuticas e vivências. Como é que foi tudo isso aí? Como que vocês chegaram nesse ponto de colocar tantas coisas dentro do projeto e não só um acolhimento de ajudar pontualmente, né? Dar uma alimentação, dar um espaço para a criança ficar. Olha, Lud, também acho que isso também que a gente consegue criar fora parte de um lugar bonito, né, positivo de dentro, assim. Então, esse processo, teve esse processo meu, como eu falei, né, e durante isso eu fui realmente buscando, assim, eu me sinto muito feliz e satisfeito com essa busca. Eu sinto que eu não perdi tempo, sabe? Nesse tempo que eu estava em transição, fiquei parado, esse ócio para refletir, né, e para aprender. Então, assim, eu encontrei muitas respostas dentro da doutrina espírita que me fizeram refletir muito sobre a vida, sobre o valor, sobre os valores morais, né, que eu acho que uma das maiores contribuições da doutrina espírita é essa, né? Ela não fica tanto religião, né? Ela não fica tanto nos mistérios e na questão religiosa de Jesus, mas traz Jesus personagem de referência de valores, né? É um personagem que é um modelo de moralidade. E tanto que no principal livro da doutrina, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, tem duas coisas que me pegam muito. Assim. Uma é, Kardec ele fala, em qualquer momento, o que está escrito ali for contra a razão ou a ciência, acredite na ciência e na razão. Né? Ou seja, quebra essa ideia de fé não pensada, não raciocinada. Ele convida o ser humano a refletir e a criar uma fé pensada. Né? Então você tem fé porque faz sentido e não porque te mandaram ter fé. E outra coisa que me pega no início do livro, né, é que ele fala isso. Se todas as religiões deixarem de lado as discussões sobre quem foi Jesus, se ele foi o Messias, se ele era Salvador, se ele era o próprio Deus, e os milagres, que são muito discutidos, se ele andou na água, não andou, se isso é uma história. Mas se você pega só os ensinamentos morais dele, através das parábolas, através do que foi relatado, todas as religiões cristãs, ou seja, que trazem o mestre, elas falam a mesma coisa. E é isso que a gente não percebe às vezes. Todo mundo passa a mesma mensagem, que é o amor. O amor a uma energia e uma inteligência superior, que você pode chamar de Deus, é outro nome, é uma força criadora, e o amor ao próximo como a si. E aí, esse o base que deu origem a Tirão, assim. É uma coisa tão simples, mas eu gosto de dizer isso. Simples é bem diferente de fácil, né? Essa frase, se a humanidade faltasse essa frase, ama o seu próximo mesmo, a gente não via guerra, a gente não via roubo, porque assim, se eu tivesse o discernimento de pensar antes de fazer uma escolha, nossa, será que eu gostaria que fizessem para mim, né? Eu não ia roubar o que não é, eu não ia desviar um recurso, eu não ia bater ou agredir, gosto, eu não quero ser agredido. Eu não ia mentir, né? Eu não ia oprimir, eu não ia deixar também
tem isso, né, Lud? Eu que essa regrinha, para quem não entendeu direito, dá para traduzir. O amor ao próximo mesmo é só você pensar assim, 3 regrinhas. Faça para o teu próximo o que você gostaria que te fizesse. 2, não faça a ninguém o que você não gostaria que te fizesse. E 3, esse é o mais difícil, talvez seja esse o ponto que está nos chamando. Não deixe de fazer pelo outro. Você não gostaria que o outro deixasse de fazer. Né? Quando o outro está lá em necessidade, o outro está sofrendo, é importante que nós entendamos que aquele outro é a nossa família. O outro podia ser um filho, podia ser um irmão. Aliás, é um irmão, né? Para quem já tem esse discernimento. Mas que eu não gostaria, se eu fosse aquele cara que estou passando fome ou que é mais difícil, eu não gostaria que o outro deixasse de fazer por benefício. Então, como eu disse, é simples, mas é muito difícil a gente se pautar nisso. Porque pautar a nossa vida nisso dá um trabalhão, né, Lud? A história da humanidade lembra a cada momento, assim, em episódios bem marcantes, né, que a nossa essência é a mesma. Independente de crença, de religião, todos nós buscamos algumas coisas em comum. É comum a qualquer humano, né? Independente de raça, aonde contexto que essa pessoa vive, tem algumas coisas que tu busca. Por exemplo, todo ser humano busca por felicidade. É claro que o significado disso, cada um vai criar o seu, né? Mas todo ser humano, se perguntar, você prefere ser feliz ou ser triste? Todo ser humano busca ser feliz, né? Até aqueles que estão buscando de uma forma errada, né? Tirando vantagem em cima do próximo, por exemplo, cometendo crimes, atrocidades. Se você for perguntar para essa pessoa, até para essa pessoa que às vezes é difícil a gente identificar e reconhecer que ali também não, mano, provavelmente ele está fazendo aquilo porque ele acredita que de alguma forma aquilo vai dar felicidade, né? Por exemplo, sei lá, às vezes para quem não ficar rico, ele acha que a riqueza vai aliviar, né? Às vezes ele está buscando felicidade porque ele acha que a posição social, cada um define felicidade de uma forma, mas todos outra coisa que uma pesquisa, inclusive conduzida pelo Dalai Lama, revelou isso. Todo ser humano busca bem-estar, né? Ou seja, independente se está rico, se está pobre, se está morando ali ou aqui, todo mundo quer minimamente estar bem, saudável, sadio, né? Tendo condições mínimas, né? Tendo suas necessidades mínimas satisfeitas. Mínimo bem-estar. E ainda, Lud, uma terceira coisa que todos nós buscamos, e essa nos torna mais comum, todo ser humano evita sofrimento na sua trajetória. Então, quando a gente resgata isso, fica mais fácil de compreender o outro. Eu concordo que a gente ainda tem uma realidade onde nós, né, ainda temos dificuldade de olhar para além de nós. Seria o tal do egoísmo, né, que você mas reconhecer que esses seres que ainda têm essas atitudes também são divinos, também têm essa natureza humana e também estão buscando essa luz, né? É você reconhecer que, por mais que às vezes a gente vê próximo nosso se desviando do caminho, se você sabe, seu íntimo, e no fundo ele busca a mesma coisa que você, inconscientemente, isso resgata, e nos aproxima. E eu acredito, eu tenho esperança sim, eu acredito que essa dificuldade mundial talvez venha justamente para mostrar para todos nós que, assim, igual eu falei com um amigo, nessa hora a gente vê que um impacta no quem é feliz por inteiro enquanto tiver uma pessoa triste e mal nesse mundo. Sabe por quê? Por mais que eu sobreviva, se eu estiver só pensando em mim, imagina, aí a humanidade inteira morre, eu estou pensando só em mim. Eu sou o cara que tem a segunda maior fortuna desse planeta. Então, eu tenho tal que eu quiser, tudo bem, legal, mas será que eu vou viver no planeta sozinho?
E se todo o resto fazer com esse dinheiro, com esse recurso, né? Se eu não tiver os meus filhos para curtir um momento comigo, né? Quando a gente está fazendo algo bom, a gente não quer os perto, né? A gente vai celebrar uma vitória, né? É lógico que é bom ter essa sensação de vitória, de conquista individual, mas a vida é partilhada, tá? As melhores coisas da vida são partilhadas. Quando a gente lembra, né? A gente percebe, a gente se realiza. Ninguém, no fundo, essa pandemia não vem falar para a gente assim, olha, se olha e olha o significado da sua vida, olha o sentido da sua humanidade. Você está exercendo ela? Lembra o que é ser humano? E aí a gente entende. Nenhum de nós, eu acredito, posso falar aqui, coloco em risco, mas eu acredito que ninguém no planeta gostaria de vencer a pandemia sozinho. Acabar e falar, oba, eu sobrevivi. Nossa, que horror, eu tenho pavor em pensar que, nossa, privilegiado eu fui, será? Sozinho. É como você falou, né, Luz? Essa história, imaginando esse ponto que a gente está inventando aqui, será que eu vou dormir tranquilo sabendo que eu tinha grande, enorme potencial para ajudar o meu próximo e eu não fiz nada, né? Porque eu sou um grande médico e não tenho meu conhecimento, ou que eu sou um bilionário e não tenho meus recursos para investir, né, na saúde e no apoio às famílias mais carentes. Será que tudo bem? Será que realmente a gente consegue ir com a cabeça tranquila, aquele sono leve, gostoso, que a gente, a nossa consciência, que todos têm, isso não é dúvida, todos têm, a gente vê ali e fala, opa, eu acho que tem até uma expressão para isso. Chico Xavier, que foi considerado, não pela população brasileira, o maior brasileiro do século passado, ele falava isso. Não tem sentimento ou sensação melhor que a do dever bem cumprido. Às vezes a gente quer se enganar nos prazeres da matéria, ou achando que o melhor sentimento tá cheio da grana, tá comprando o que puder, tirando férias em Miami. Ilusão. Não tem sentimento melhor você saber que você fez a vida de alguém um pouquinho melhor. Ou como diria a Madre Teresa, né? Você não deixou que outra pessoa saísse da sua presença sem se sentir ou melhor ou mais feliz. Isso é poético, mas é real também. Sem dúvida, e é por isso que a gente está aqui para apresentar o Mutirão no Bem, para que outras pessoas possam se sentir assim como você se sente, pleno, realizado por fazer o bem para alguém. A gente já falou aqui das atividades que o Mutirão realiza, né? Porque as crianças que são assistidas ali no Mutirão, elas ficam ali no horário pós-aula, ou como é que chama? O contra, né? O contraturno, isso mesmo, elas ficam ali no contraturno. Então, quem estuda de manhã vai à tarde, quem estuda à tarde vai de manhã, e aí nesse período realiza muitas atividades, não só atividades físicas para ficarem distraídos e para que você cuide das crianças enquanto as mães precisam trabalhar para colocar comida na mesa. Nós falamos sobre isso antes de começar a gravação, de que a maioria das crianças assistidas ali, elas têm mães solos, né? As mães chefes de família. Então, é a mãe que realmente tem que estar ali na luta, e nós aqui no Mais Que Mãe sabemos como é a luta de uma mãe, o quanto ela é árdua, e muitas vezes, principalmente em cidades grandes, como São Paulo, a gente é mais sozinho. Aqui, eu já morei em São Paulo também, eu posso falar isso com segurança. Aqui em Jaú, que é a minha cidade, aqui no interior, aqui é aquele clima de interior, todo mundo se conhece, às vezes você tem até um vizinho que te ajuda, né? Que cuida para você. Não é o ideal, mas é o que tem para o momento. Então a gente acaba podendo contar mais com as pessoas.
Em São Paulo é muito cada um por si. E aí você imagina uma mãe de família com 3, 4 filhos, né? Que seja um, mas precisando sair para buscar o seu sustento e não tendo com quem deixar essa criança. Então já é uma situação delicada. Aí você encontra o Mutirão Nubem que vai acolher essa criança no contraturno escolar, porém com uma preocupação maior em não simplesmente abrigá-la para resolver um problema pontual daquela mãe que precisa buscar o sustento e ainda ajudá-la a se alimentar, né? Protegê-la ali, mas tem a intenção de formar um belo de um ser humano que vai fazer diferença no futuro, que vai sair dali com uma visão de mundo que é essa que a gente tem discutido até agora, né? Uma visão mais generosa, uma visão nada egoísta, que faz com que você olhe para o ser humano, para o seu irmão e ame-o como a ti mesmo. Isso é muito importante, né? A principal fonte de renda de vocês ali é o bazar, que está fechado agora por causa da pandemia, né? A pandemia ela impactou muito, principalmente as ONGs e projetos sociais, porque eles a maioria vive de doações. E como que você vai fazer doação, até mesmo grandes empresas, num momento em que está todo mundo apertando o cinto, né? Então, eu imagino que para vocês as doações diminuíram também consideravelmente. Como é que está a situação hoje em dia para vocês manterem todas essas atividades que vocês realizam dentro do mutirão? Olha, a gente realmente teve uma retração grande nas doações financeiras, né? Porque a gente não tem nenhum convênio público, por opção, o serviço para poder atuar com autonomia, né? Como você falou, com esse olhar no, né, de educação, né, formação, de orientação do ser para que ele se autoconheça e se autorrealize o máximo, para a gente poder atuar. Como a gente acredita, a gente optou por não buscar nenhum convênio público, né? E aí o que a gente tem muito são muitos apoiadores, né? Pessoas físicas que apoiam com uma doação mensal. Isso teve uma queda grande, né? É claro, porque a gente sabe que em momentos de medo, de receio, de dúvida, a economia sempre retrai, né? Então a gente esperava mesmo isso. Graças a Deus, a doação de alimentos, nossas campanhas, por exemplo, em apoio às famílias e às comunidades ali, a gente teve uma massiva participação aí nas doações de cesta básica, contribuir mais de 300 de álcool gel, mais de 1.000 máscaras, não descartáveis, né, máscaras de pano. Conseguimos distribuir quase 3 toneladas de alimentos, né, e além disso, conseguimos ajudar famílias com cartão auxílio, que está durando aí por 4 meses no valor de R$ 154 para que possam comprar no mercado aquilo que precisam. Mas a doação financeira, sim, você tem razão, caiu bastante e tem sido um desafio para a gente. E o que a gente tem feito como nossa maior fonte de arrecadação era o bazar mesmo e está fechado, né, por um tempo ainda indeterminado, a gente apostou na nossa campanha da Nota Fiscal Paulista, do programa Nota Fiscal Paulista. Isso tem nos ajudado, mas ainda não é suficiente, né? Para quem quiser doar, lá no site a gente tem uma aba que passa a parte, ali a pessoa já lê, já entende, tem um passo a passo, PDF lá, passos para a pessoa cadastrar. Aqui, ó, tá aparecendo para vocês o endereço, dei uma chacoalhada aqui. Aqui tá aparecendo para vocês o endereço mutirãonubem.org.br, para vocês conhecerem mais do trabalho do Vinícius e do Mutirão, de todo o pessoal do Mutirão. Tem muita coisa bacana lá, tem depoimentos das famílias também, que a gente vai até inserir aqui também, para vocês verem alguns, mas vocês podem conhecer melhor por lá. E eu queria explicar. Você citou algumas coisas que vocês fizeram agora, vocês investiram bastante na questão da alimentação, de doar alimentos para as famílias. Esse negócio do cartão é sensacional também, Vinícius, parabéns. Isso tudo porque as crianças não estão indo para a escola e
também não estão indo até o mutirão, né? Tá tudo suspenso por enquanto por causa da pandemia, então eles estão tendo que ficar nas próprias casas e muitos não têm nem o que comer dentro das casas, que se alimentavam só ali no mutirão, né? Pois é um desafio inédito para essas famílias, e como você ressaltou bem, principalmente para essas mães solteiras ou chefes de família, porque é aquela escolha, quem de nós conseguiria fazer? Porque a mãe, como a gente tem recebido relatos, está numa situação onde sair para trabalhar, para conseguir colocar coisa, né, alimento, para a gente conseguir comer e sobreviver. Tá, mas se eu saio para trabalhar e a criança não está nos lugares de proteção social que ela deveria, que é a escola e depois o tirão, como que faz, né? Como que faz numa realidade de uma comunidade que a gente não está falando que isso é uma família, né? Se uma família, com certeza na comunidade a gente vê a solidariedade do aula para a gente. Então, se fosse uma família, a comunidade teria uma dar esse apoio, né? Mas a questão é que não é uma família, é a maioria das famílias da comunidade que estão nessa realidade. E aí, sai para trabalhar, deixa o em casa, trancado? Não vai trancar em casa porque, às vezes, a casa, na comunidade, qual o tamanho de uma casa, né, Lud? A gente está falando casas de cômodo, onde dormem 5, 6 cômodos, às vezes 3 no mesmo colchão, né, os menores dividem um tapetinho no chão. Como que faz? Né? Como que eu tomo essa decisão? Eu saio para trabalhar e deixo eles aqui? Não, não vai deixar aqui? Ah, eu vou deixar eles irem para o campinho. E aí, por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado, porque né, a gente vive um tempo que a gente precisa olhar com amor, chega de ódio, né? Precisa sair desse lugar de julgamento. É muito fácil para alguém que passa a de ver uma criança no campo falar assim: meu, que mães irresponsáveis, Responsáveis. olha a molecada aí, tá todo mundo na rua, tá legal. E vamos fazer esse olhar de amor, de empatia, vamos ver qual é o tamanho da casa, vamos chamar o pessoal que está à frente desses movimentos para ir lá no barraco e ver qual é a condição da pessoa sobreviver trancada ali, né? Se não é mais perigoso ela estar trancada ali. Enfim, não estou querendo criticar não, mas é preciso pensar além da nossa realidade, sabe, Lu? E realmente a gente está numa situação, uma mãe, vamos ver nos depoimentos, uma mãe falou, como é que a gente faz, né? Porque tenho que trabalhar, minha casa não tem um cômodo, deixar 4 lá, ou então não vou trabalhar. E aí, vamos comer como? Trabalhar, nós vamos comer como, né? Então, é nessas horas que a gente precisa ter ações de assistência, de apoio, de novo, né? Tirão carrega esse nome desde o início, faz valer. Tirão, eu gosto sempre de lembrá-lo. Você citou o nome, né? É bom explicar. Por que é mutirão do bem? Mutirão é um grupo de pessoas, mas não é qualquer grupo. Sempre que você ouve falar do mutirão, é um grupo de pessoas com um objetivo bom, né? Então, assim, o mutirão da faxina, o mutirão da vacina, são sempre pessoas reunidas em prol de um objetivo elevado. Vai ouvir um mutirão do vandalismo. O mutirão, ele sempre é um grupo com um objetivo comum que nos, né, no bem, por quê? Quando a gente criou, a gente pensou assim, quem sou eu para eu falar que eu sou do bem? Então, quer dizer, se eu coloco que o mutirão é do bem, quem participa é do bem. E quem não participa? Já é um pré-potente. A gente tem que tomar o cuidado para não cair nisso. Né? Não é porque eu estou fazendo bem que eu sou melhor que ninguém. É isso que eu quero trazer essa mensagem e espero que qualquer um pode agir no bem, sabe? Você Graças conta a com Deus. quantos voluntários? Olha, consigo estimar isso, Lud, porque a gente tem várias ações, né? A gente tem os eventos movimentam muitos voluntários, por exemplo, festa junina na rua, mais de 40 voluntários, 50.
o programa que a gente leva as atividades para a escola pública já teve dia de ter 70 voluntários com a gente, fora as crianças. É, e, e aí, assim, o mais incrível que eu gosto muito de dizer sempre é, por incrível que pareça, voluntários que a gente mais fala, nossa, esse tá firme, que a gente teve as melhores experiências, sabe quem são, Lud? Mais Mãe, simples? mães, pais e da própria comunidade. Já foram cozinheiras voluntárias, na época que a gente estava no perrengue, não conseguia pagar uma cozinha. Teve mãe que falou, imagina, eu cozinho, eu tenho folga esse dia. Revezaram, foi uma coisa linda. Tinha 3, 4 mães revezando para fazer a comida e fazia feliz da vida ver aquelas crianças todas comendo sabe, sentindo o sabor da sua comidinha. Meu, mães que nos ajudaram, muitas delas trabalham, trabalham como domésticas, trabalham como diaristas, trabalham em faxina. Então elas sabem isso, uma maestria. Quantas vezes a gente não fez evento e no final do evento precisava varrer, precisava limpar, a gente pai ajudando a gente a carregar banco para dentro, empilhar as cadeiras, 2 ou 3 mães já, faz o seguinte, passa o pano, eu vou varrendo. Isso que é gostoso, é você ver um mutirão. E aí que é legal, você vê que assim, sozinho, se eu fosse fazer isso, talvez eu ia ficar a madrugada dentro, não ia fazer nem perto como a gente fez 15, 20, sabe? E quando a gente se une, fica leve, tipo, você dá aquela risada enquanto um tá limpando, outro tá guardando, a gente tá ali interagindo, né? E aí quando você vê, foi rápido, a gente chegou a lugares que sozinho ninguém chegaria. É esse o significado mesmo, né, do tirão. E a gente Além tá da, precisando de força, assim. de força, além da questão da nota fiscal, que a gente já explicou, que para conhecer mais do mutirão, que são várias ações, a gente precisaria passar acho que uma noite inteira aqui para contar tudo que o mutirão faz. A gente está tentando só deixar vocês mais a fim de conhecer, então você pode passar lá no mutirão nobem.org.br, cadastrar ali, fazer a vinculação, né, do CPF para a nota fiscal paulista, para poder já fazer uma doação até involuntária. Cada vez que você faz sua comprinha, já vai uma doaçãozinha ali para o pessoal do mutirão. E como isso, infelizmente, neste momento da pandemia, ainda não está sendo suficiente para manter as atividades, que também tiveram que ser reestruturadas, porque não estão resumidas ao que eles fazem ali dentro do mutirão, agora estão tendo que assistir família por família em suas casas, porque as crianças não podem ir até o mutirão e as crianças também não estão em aula. Começaram também na sexta-feira passada uma vaquinha virtual, que tá bastante na moda, né? O pessoal fazer a vaquinha virtual, cada um doa o que puder e existe uma meta, né, Vinícius? Conta um pouco pra gente sobre a vaquinha e fala também como o pessoal pode encontrar o link da vaquinha, além daqui da nossa descrição, mas nas redes sociais de vocês, para poder ajudar. Legal. Obrigado pela oportunidade. Realmente a vaquinha é principal, assim. Disso que a gente está falando, acho que seria. É como se a gente estivesse falando de uma ideia, né, Lud? Mas toda ideia, ação pede ação, né? Então, esse é o convite para agir, né? Quem tiver afim para entrar nesse lá com a gente, energias positivas aí. A vaquinha, ela chama #Transforma Educação. Ela tem uma meta de R$ 6.000, que eu já vou explicar, né? E o principal esse valor, ele tem a finalidade de garantir o serviço que a gente já vem realizando, né? Ou seja, esse atendimento a 78 crianças e famílias, na situação atual, provendo para eles, como eu falei, esses benefícios que a gente está conseguindo atender, e as atividades, mais que a gente não esteja atendendo presencial, não parou. A gente está disponibilizando conteúdo online para eles, né? Semanalmente tem 2 vídeos na página que são a mesma proposta, né? Trabalhar valores, refletir sobre valores.
Além disso, né, a gente tem todo envolvido da estrutura, toda a nossa equipe pedagógica é altamente capacitada e aí a gente está usando recursos justamente para aprimoramento, para desenvolvimento de novas atividades, de novas propostas. Como a gente vem falando, né, Lud, é lógico que saiu da minha cabeça, assim, isso, estudo, é buscar o tempo todo o que está de mais recente, né, seja na psicologia transpessoal, seja na pedagogia. Hoje se fala de educação integral, pedagogia Waldorf. Então a gente continua trabalhando. É importante que a pessoa saiba, né? Tá arrecadando dinheiro só para alimentar essas crianças. Tem duas frentes. Uma é a assistência social. Assistência social são essas ações que a gente precisa fazer para garantir necessidades básicas atendidas. Isso não é favor, isso é direito. Né? A gente precisa garantir o direito desses seres. E a outra frente é a que a gente está mais chamando e pedindo essa força do pessoal, porque assim, a gente entende que não é só isso, não é só dar o pão, né? É aquela coisa, é também emancipar, é ajudar esses seres a se desenvolverem para que eles consigam dar com as próprias pernas, fazerem escolhas mais sábias, saírem de um negativo e se emanciparem disso, se tornarem, né, pessoas caráter, né, nobre, pessoas que fazem boas escolhas e fazem diferença. E aí, para isso, a gente está pedindo essa força, né, para essa transformação e essa ressignificação da educação a partir desse lugar de amor, né, reconhecimento da natureza humana, né, e de desenvolvimento de toda essa potência, né, desenvolvimento integral do ser. Então, ao mesmo tempo que é um apoio, é um investimento. Então, é um convite, a campanha é principalmente um convite para quem quer fazer parte, né, e dar sua contribuição para essa transformação. Pois é, quem acompanhou o nosso bate-papo até agora, que está no finalzinho, infelizmente, mas ficou com aquela vontade de falar, puxa, queria participar do mutirão, tá aí a oportunidade. Conheçam mais no mutirãonobem.org.br, as redes sociais, no Instagram, tá? Mutirão no Bem, tem o Facebook também, como é que tá o Facebook, Vinícius? Mesma coisa, facebook.com/mutirão no bem. Certo. Lembrando que mutirão não tem L, às vezes acham que tem o L, Ah, não tem. MUTIRAO, no bem.org.br. As redes, como a Lud falou aí, e você me perguntou, Lud, a campanha ela tá rodando em todas as redes. Tem um link na bio lá do Instagram, tem o evento no Facebook, tem na nossa página. É um movimento mesmo que a gente convida vocês com muita alegria. é legal que as pessoas podem se inteirar mais, né, de tudo que a gente apresentou aqui, a gente deu umas pinceladas, as pessoas podem se aprofundar mais e também ali elas já podem fazer parte desse projeto tão grandioso e estar em contato com uma pessoa também tão especial como você, que traz boas energias para a vida da gente, que traz esperança para a vida da gente, assim como leva esperança para a vida de todas essas famílias assistidas aí na cidade Dutra, na cidade de São Paulo. Obrigada, Vinícius, do fundo do coração. Eu tô aqui para tudo que você precisar, viu? Conte comigo e vamos trabalhar divulgando o mutirão para que ele cresça cada vez mais e consiga ajudar cada vez mais, muitas mais famílias aí em São Paulo e quem sabe em outros lugares do Brasil, por que não? Que assim seja, que as suas palavras se façam manifestas. Então deixa seu último recado aí para o pessoal conhecer, para o pessoal participar. E uma mensagem também de fé, de esperança, acho que todo mundo está precisando nesse momento, né? Olha, Lud, quando você fez esse convite, senti a responsabilidade. Eu acho que falar, o uso do verbo, né, a gente deveria ter mais criatividade. Às vezes a gente fala antes de pensar, né? Tem até esses... E eu sou o contrário, eu sou muito difícil de falar, assim. Eu acho que essa é a terceira vez que eu tô falando abertamente do mutirão, mas eu sinto que também é preciso falar disso. As pessoas... Não pode se esperar que as pessoas saibam uma notícia sem que ela seja contada, né? Então,
eu venho aqui, como eu te falei, como só um porta-voz. Essa mensagem ela vai além do, ela é uma mensagem vem da luz que pede e chama que cada um se conecte. Né? Eu tenho certeza que cada um que assistir isso vai concordar que busca o amor, que busca a felicidade e que o mundo ideal que cada um sonha, por mais que cada um possa ter um desenho de cores diferentes, né? Cada um vai pôr os seus detalhes, mas eu tenho certeza que o mundo ideal para todo mundo de amor, de paz, né? É um mundo de equilíbrio, né? Onde a gente não tropece num irmão que está em situação e se lembre que ele está ali, também é uma responsabilidade nossa, né? Então esse mundo ele precisa de ações, né? E a mensagem que eu passo é assim, você falou, você é muito novo e tal. Eu me perguntei muito, né, quando isso veio, esse convite veio, mas será que eu tô pronto? A gente fica na dúvida, né? Sempre que nossos caminhos se divisam e alguma novidade tá para chegar, é comum esse medo, né? Esse medo do desconhecido. Então a gente fica receoso, a gente fica tenso, cada um reage de um jeito. Mas o que eu quero dizer é que cada um acredite que por mais você não veja, né, brilha uma luz e não brilha uma luz mais linda que tudo dentro de cada ser humano, né? E nosso trabalho enquanto vivendo essa experiência, que a gente sabe que a gente está só numa experiência, dependendo da fé que você tenha, isso é histórico. Ninguém conseguiu levar o corpinho até agora, muitas riquezas, né? E o que tem. Então, se a gente sabe que a gente está aqui temporariamente, é saber que a gente tem essa essência, que é essa luz, e a gente, apesar dos nossos propósitos individuais, tem esse propósito coletivo, né? Propósito que nos torna uma família humana, né? Então, é lembrar disso, é lembrar que são gestos, deixa para amanhã. Fica pensando demais. Às vezes a gente comete o erro de pensar demais e não tentar, né? Se você sentiu no seu coração, vai e faz uma ação, vai e ajuda aquela pessoa que não está tão bem, seja da sua família, seja um vizinho, seja uma pessoa em situação de rua, seja uma criança, né? Deixa esse amor falar, sabe? A gente precisa viver mais aqui, ó, mais desse aqui, né? E vive num medo, né? Até de coisas simples, né? Por exemplo, homem chorar veio na sociedade. Quando que a gente definiu coisas assim, sabe? Quando que a gente passou a achar bobo coisas tão nobres que vêm do coração, né? Como demonstrar sentimento, falar te amo, desejo o melhor para você. Nossa, você tá bonita. Por que a gente não resgata isso, né? Porque é simples. Você elogiar alguém, é tão simples. E o melhor, às vezes a gente pensa, mas eu vou gastar tempo. Vai ganhar tempo, isso eu te garanto. Se você investir 1 minuto do seu dia, tornando o dia de alguém mais feliz, você ganhou mais que essa pessoa, pode ter certeza. E essa é a mensagem. Você falou aí do fato de ser importante, né, Luiz? Também. Que torna, né, a gente nessa existência importante, não é o que a gente tem, é o que a gente é. Né? O Cortella ele fala isso brilhantemente. Importante significa quando o outro te importa, ou seja, te traz para dentro. Você faz parte da história do outro. E aí eu acho que não tem nada mais maravilhoso nessa vida que a gente se eternizar. E a gente só se eterniza se a gente é importante para as pessoas. E daí elas carregam a gente dentro delas e a nossa história continua viva. Eu acho que essa é a maior riqueza. Eu vou ouvir falar muito desse mutirão ainda, eu tenho certeza. E ninguém é tão pobre que não possa doar, nem tão rico que não possa receber. Vou deixar agora o pessoal que está acompanhando a gente com os depoimentos das famílias, que eu acho que são muito importantes fazerem parte desse vídeo. Obrigada, Vinícius. A gente segue em contato. Que Deus abençoe muito, muito, muito você e todo mundo do mutirão.
Amai-vos uns aos outros. Esse convite, no atual momento que a gente vive, se faz importante. Eu me chamo Vinícius, tô aqui no Mutirão no Bem, vim fazer um convite para vocês. Nós iniciamos uma campanha, uma vaquinha. O link vai estar aqui na descrição. Os recursos dessa campanha são para garantir que o nosso serviço continue atendendo 78 famílias e crianças, que a gente já atende hoje, e para fortalecer o movimento de ressignificar a educação, a partir desse amor e da nossa natureza humana comum. Em nome desse Mutirão no Bem, eu peço a sua ajuda. Por favor, se puder, faça a sua contribuição, compartilhe o link da vaquinha com o máximo de pessoas que você puder e nos ajude a manter essa chama viva, acesa, para que ela possa iluminar o nosso caminho. #Transforma Educação. Quero passar para vocês que o mutirão, para nós, é como se fosse um braço direito, né? Ele acaba nos ajudando de várias formas, principalmente no crescimento dos nossos filhos. Eles são um olhar de amor, traz, né, para a gente, mães e pais, essa esperança, esse cuidado, essa base, né, que eles têm de cuidar da nossa criança, que a gente fica despreocupada com a malícia lá de fora, né, com a maldade do mundo a qual nós estamos vivendo. E esse olhar de amor, de cuidado, como um pai, como mãe, que eles têm com as nossas crianças. E eu tive uma fase muito difícil com meus filhos, principalmente com o Rian, né? Mas ele se sente muito à vontade no projeto. Eles dão essa liberdade para as crianças se expressar, poder conversar. Então, eu acredito muito no projeto e que ele faz o bem. E o Mutirão do Bem significa muito para mim, porque é um lugar que eu posso deixar a minha filha sem preocupação. É um lugar que tem muito acolhimento, é um lugar que eu já vi de pertinho, que é maravilhoso. Vejo que a intenção deles é sempre o melhor para as crianças e auxiliar sempre os pais em alguma necessidade maior. Eu vejo que meu filho se interessa sempre em estar vindo, sempre muito bem disposto. O comportamento dele teve melhora. Algumas coisas que, devido à correria, a gente acaba deixando passar em branco e com eles, graças a Deus, está indo tudo muito bem. Eles ensinam valores, ensinam educação, ensinam respeito, ensinam disciplina, ordem. Então eu acho muito importante aqui, foi uma grande mudança, sabe? Ocupa as nossas crianças de ficar sem fazer nada. Agora vem essa epidemia, nossas crianças estão no momento, né, em casa, muitas não tem nem quintal, está sendo sufocante, está sendo muito difícil para a gente, mães, pais, com essas crianças em casa sem o projeto. Mas o projeto tem nos fortalecido, né, financeiramente, veio com uma cesta, veio com um cartão que foi uma base para a gente mesmo, nos auxiliou assim de uma maneira sobrenatural. O bem que ele faz às outras pessoas, tanto os educadores como funcionários, por sempre tratar bem as crianças, dando valor a elas e ensinando o certo. Desde que eu entrei no Mutirão, eu amo muito eles. Eles são tipo uma segunda família para mim. Ele e as várias crianças do Mutirão. Todos os conselhos que ele me dão, eu vou levar para sempre na minha vida. Eu amo muito eles. E o Mutirão é um ótimo lugar para se ficar. Você aprende com os erros. Se você errou alguma coisa, não se preocupe. Você vai ter a chance de fazer de novo. Eu falo que eu amo ele. É lá que eu encontro várias amizades. Eu adoro todos lá. Bem, fez que eu não fique tanto no celular e também me ensinou todos os valores que eu não sabia. Pra mim, o Mutirão do Bem, ele é tipo uma segunda casa, porque quando a gente entra lá, eles fazem a gente se sentir à vontade. A gente pode conversar com eles, pode falar com eles.
Mutirão no Bem para mim significa uma segunda casa, onde você pode se divertir muito, você tem muitos amigos, vocês aprendem valores, vocês aprendem o valor da vida, você aprende que você não precisa ter ignorância para você fazer alguma coisa, você aprende que se você errar, você pode começar de novo e acertar. Aqui é um ótimo lugar, a gente faz um monte de atividade todo mundo junto, aqui ninguém fica de fora, aqui todo mundo é unido. São como nossos parceiros. E eles fazem a gente raciocinarem mais, pensarem mais e também, como se digo, ajudar a gente nas horas que a gente mais precisa. O projeto para mim é importante porque lá a gente aprende muitos valores, lá a gente é recebido com muito carinho e amor e eles dão oportunidade também pra gente aprender coisas novas, né? Ensina a gente fazer o bem, não o mal, né? Porque hoje em dia muita pessoa faz coisa ruim e lá eles ensinam a gente a mudar o mundo.